Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a sua casa esta noite. Vamos chegando, como que estamos? Receba aí meu abraço. Muito bom estar com vocês nesse momento para adorar ao Senhor e para ter essa comunhão, nem que seja virtual aí com vocês, à distância, né? Bem-vindos, queridos, queridas. Deus abençoe todos que estão participando ao vivo, que assistirão posteriormente. Que esse culto possa fortalecer a sua comunhão com o Pai. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por esse dia. Senhor Deus, esta noite, este mês, Senhor Deus, que vai encerrando esse mês de abril. Pai, que o Senhor possa visitar nossas vidas, Senhor Deus, nossos corações. Senhor, precisamos dessa comunhão, precisamos do alimento que só o Senhor tem para nós. Queremos, ó Pai, que o Senhor resplandeça sobre nós, podendo nos transformar, nos fazer crescer, nos fortalecer, Senhor, nos curar, abençoar nossas vidas, ó Pai, operar no Teu sobrenatural, Pai. Cada realidade, cada história, cada momento que cada um dos Teus filhos está vivendo, Pai. Seja conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Caminho no Deserto é uma linda canção que nos fala e edifica a nossa fé, especialmente para momentos bem específicos que nós passamos precisando da graça de Deus. Amém? Aleluia, estás aqui movendo entre nós. Quantos creem que Deus está movendo na sua vida? Te adorarei, estás aqui mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, oh Deus. Teus milagres possam ser liberados, desatados esta noite, meu Pai. Te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Transforma mesmo, Jesus. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, haja luz, haja luz, haja luz. Estás aqui, tocando corações. Obrigado, toca nossos corações. Te adoramos, Senhor. Te adorarei. Amém, queridos. Abra seu coração para adorar ao Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Restaura, Pai. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Transforma, Senhor, histórias de derrota em vitória. Senhor Deus, de enfermidade em cura, milagres. Deus de milagres, caminho de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres,
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é o que tu és, ó Pai. Quem? Esse é quem tu Oh, eu sou és. o que sou. Tu és o nosso Deus. Tu és. Oh, xaralabalassá, Espírito maravilhoso. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Resposta, a solução, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. essa é a resposta. Jesus. Obrigado, Senhor. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de... Declara isso. É um caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, o Senhor é isso tudo. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. esse é quem tu és. Oh, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Meu Deus é um Deus de milagres. Deus de promessas que não caem por terra. É um caminho no deserto. É a luz na escuridão. Oh, Senhor, obrigado. O Senhor é que essa luz resplandeça, brilhe em cada coração, cada vida, cada família. Senhor, nos ajuda. Se conosco, queremos crescer na intimidade contigo e conhecer tua vontade e andar nas tuas palavras, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos, queridas, que bênção. Bom que você chegou até aqui nesta noite. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você neste momento, baseado na vida de Davi, e nós queremos falar justamente sobre o caminhar com Deus, a nossa vida, a nossa jornada. Quantos estão caminhando com Deus? Quantos querem caminhar mais profundamente ainda com Ele? Amém? Então nós vamos falar sobre isso nesta noite, baseado na vida de Davi. Vamos falar sobre 4 lugares que Davi passou e que nós podemos extrair lições maravilhosas e aplicar para as nossas vidas, justamente sobre esse caminhar com Deus, que é uma caminhada para a vida toda, né? Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós encontramos esses 4 lugares que podem ser 4 etapas de um caminho, de uma jornada, né, progressiva no nosso relacionamento com Deus, né? Nosso relacionamento deve ser progressivo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Versos 1, 7, 10 e 11. 1, 7, 10 e 11. 1 Samuel 16, 1, 7, 10 e 11. Então vamos lá, desde o verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel.
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Essa é a história de Davi, começando os primeiros registros, os primeiros relatos da vida de Davi. E ele, ainda um adolescente, muito jovem mesmo, dando os primeiros passos nessa caminhada com Deus. E nós vemos, justamente fazendo um paralelo da nossa caminhada progressiva com Deus, este é o primeiro lugar que nós encontramos Davi, e que nós podemos dizer que também é a primeira etapa das nossas vidas, do nosso caminhar com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, a nossa jornada, certo? Nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós podemos olhar para essa etapa aqui e verificar se estamos exaurindo todos os aspectos dessa primeira etapa para podermos prosseguir, para poder ser liberados para avançar no nosso relacionamento com Deus. Nós vemos que Davi, ele vai ser chamado por Samuel e ungido como futuro rei. E onde que Davi está? Davi está na cidade onde ele nasceu. Ele está em Belém, né? Justamente no lugar onde ele nasceu, os primeiros anos da sua vida. E aqui acontece uma coisa muito importante. Neste lugar, nós vemos um Davi que aprendeu a ser obediente ao seu pai. Nós vemos um Davi que assumiu responsabilidades, ele fazia o que o pai mandava. E ele tinha outros irmãos maiores. Você vê que nessa passagem Samuel fica tendencioso a ungir como rei os irmãos mais velhos de Davi, porque eles tinham um porte, uma aparência, um aspecto bem mais compatíveis com a figura de um rei. Mas Deus vai fazer algo totalmente diferente e fala essas palavras para Samuel: não olhe para sua aparência, não olhe para sua altura, porque o homem olha o exterior, mas o Senhor vê o coração. E era o coração de Davi que Deus estava interessado. Que coração era esse? Era um coração obediente. E essa obediência foi treinada no ambiente da família, né? Na sua terra, na sua casa. Você vê que ele era obediente aos pais. O pai tinha mandado ele o quê? Cuidar das ovelhas. E ele estava lá cuidando das ovelhas. Por isso que quando Samuel chegou lá na casa dele, ele não estava, porque ele estava, né, fazendo o trabalho que o pai lhe tinha designado, certo? Depois, em um outro momento, nós percebemos que também, lá no capítulo 17, chega um momento que há uma guerra, uma batalha lá, em que Golias desafia Israel, e os irmãos de Davi vão para essa batalha, e o pai envia Davi com a missão de levar alimento para os irmãos e também obter informação, ter notícia. E vai lá Davi, fazendo o que ele tinha sido responsabilizado, a tarefa. Então ele estava em obediência ao pai. E nós podemos perceber que ele também tinha uma preocupação com os seus irmãos, não é? Ele tinha uma preocupação com os irmãos, com o que eles estavam passando lá. Os irmãos não gostavam muito de Davi, mas Davi tinha uma preocupação com os seus irmãos, mesmo eles não o tratando da maneira devida. E esse, queridos, Belém fala do primeiro estágio, do primeiro lugar, do primeiro degrau, certo? Para nós avançarmos
no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada com Deus. É quando nós sabemos o quê? Lidar bem, quando nós obtemos vitória nos relacionamentos próximos a nós. No caso, os relacionamentos familiares, os relacionamentos que são próximos a nós, né? Então Davi, aqui nesse estágio, ele está em Belém, ele está na sua casa, ele está na sua família. E ele transita bem, ele tem boas relações, certo? Mesmo num ambiente que não era fácil para ele. E uma das coisas que nós precisamos aprender, que Deus ama, queridos, é que nós possamos vencer nos nossos relacionamentos familiares. Aqueles relacionamentos são próximos. Às vezes é um pai, uma mãe, às vezes são irmãos, né? Às vezes são filhos. Todo relacionamento tem a sua complexidade. Todo relacionamento tem os seus desafios. E você sabia que Deus trata muito o nosso coração, a nossa natureza, através de nos ensinar a relacionar com pais, filhos, irmãos, né? Aquele núcleo que está próximo de nós mexe muito com a gente. Às vezes a gente pode dizer, puxa vida, minha vida espiritual seria muito melhor se não tivesse essa bagunça toda. É verdade. A gente sabe que, infelizmente, o ambiente familiar é um ambiente, às vezes, abusivo, né? Onde muitas pessoas são machucadas, exploradas. E nós temos que saber lidar com isso, saber nos desvencilhar. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos, às vezes, nos afastar um pouco, ou saber nos impor, mas também saber nos calar, saber a hora que nós precisamos ter humildade para ganhar aqueles que estão perto de nós e que às vezes não nos vê com bons olhos, certo? Deus trabalha demais as nossas vidas. Deus trabalha, né? Muitas pessoas querem se desvencilhar, sair daquele ambiente ruim, tóxico, mas nós precisamos entender que Deus trabalha na nossa natureza demais, queridos. Nos forma, nos ensina a falar, nos ensina a ficar em silêncio, nos ensina a ser solidário, nos ensina a ser amoroso. E como eu disse, muitas vezes sem a contrapartida, né? Então nós vamos pedir muita sabedoria a Deus, pedir conselho de pessoas maduras, pessoas que já viveram, passaram por essas situações, né? Para saber qual é o posicionamento que Deus quer de nós ali dentro. Porque não se engane, Deus vai usar muitos relacionamentos para trabalhar com a nossa natureza e fazer com que a gente cresça, porque as transformações ocorridas nas nossas vidas, o crescimento que a gente conquista, sabendo relacionar com os nossos familiares, isso reflete diretamente com o nosso relacionamento com Deus. É muito importante, né? Então nós temos que perguntar, como é que está o nosso relacionamento com a nossa família? Como é que está o relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus filhos? Ah, aquilo é um problema, aquilo é isso, aquilo. Sim. Compreendemos que há coisas realmente que não deveriam acontecer de forma nenhuma, mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Qual é a posição? Qual é a distância? Qual é a proximidade? O que eu posso fazer, né, para ser a face de Cristo no meu lar? Como é que eu posso? Qual o coração que eu tenho que ter? Que às vezes nós podemos encobrir fragilidades nossas e apresentar desculpas que na verdade tem áreas para ser tratadas, né? Então Belém nos fala muito sobre essa esfera natural das nossas vidas, também o nosso trabalho, nosso sustento, nosso crescimento intelectual, seus estudos, sua formação, administração das suas finanças.
todo esse aspecto natural fala para nós do primeiro estágio que nós encontramos até na vida de Davi e podemos transportar para a nossa, buscando realmente crescer no relacionamento com Deus. Porque quando a gente não resolve, não vence nesses aspectos, dificilmente a gente vai muito longe, não é? Ou então crescemos de uma maneira desequilibrada, tendo áreas ali que não adianta, precisamos vencer. Às vezes Deus vai te levar a voltar em situações que você possa enxergar que tem coisas que precisam ser resolvidas, equacionadas. Perdão precisa ser liberado, amor, solidariedade, compaixão, não é verdade? Precisa estar ali. Então, essa é o primeiro estágio do relacionamento, Belém. Belém é o primeiro estágio do nosso relacionamento, da nossa caminhada com Deus, certo? Nossos relacionamentos e a nossa vida natural, bem conduzida, debaixo da direção de Deus, debaixo de princípios, né? Eu vou viver o evangelho com a minha família. Às vezes nós queremos sair pregando para os outros, mas em casa nós damos um mau testemunho tremendo, não é verdade? Então, reflita muito sobre isso. Se você tem tido vitória nessa área, se você tem crescido nessa área, se você tem vencido os desafios de Belém, que é a nossa família, a nossa vida natural, nosso trabalho, nosso sustento, nosso crescimento, nossos estudos, certo? Segundo lugar que nós encontramos Davi, num momento muito difícil da sua vida, ele teve que se refugiar em uma caverna chamada Adulão. 1 Samuel capítulo 22, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia comigo aí, 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2. O segundo lugar que nós encontramos Davi. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali ter com ele. Verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então agora nós saímos de Belém, não é? Temos a experiência de viver Cristo dentro da nossa casa, e vamos para um segundo ambiente, que é Adulão. Adulão. Esse lugar, queridos, foi um lugar muito difícil na vida de Davi, um lugar de momento de humilhação. Adulão significa quebrantamento, né? E esse é outro lugar que forma o nosso caráter, que trata com a nossa natureza e que nos leva a um crescimento na nossa caminhada com Deus, certo? Este lugar, Adulão, é um lugar de descida, geograficamente falando, um lugar baixo, né? Você sai de Belém para chegar lá em Adulão, você só está descendo. Eu não sei se você se encontra num momento da sua vida que você acha que você só está descendo, só está afundando. Você sabia que esses momentos podem ser muito úteis nas mãos de Deus? Às vezes nós podemos concluir muito rapidamente que tem algo errado nas nossas vidas e que onde é que está Deus e não está nos ajudando, não está nos auxiliando. Mas você pode estar passando por um período de Adulão. Belém é uma fase, Adulão é outra, não é? É lugar de quebrantamento. Todos que precisam e que desejam servir ao Senhor precisam passar pela fase do quebrantamento. Se quer crescer com Deus, você precisa saber o que é quebrantamento, querido, né? Então, o quebrantamento, muitas vezes, ele vem junto com o sofrimento. E nós sofremos na vida por vários motivos.
mas às vezes, apesar do sofrimento, não nos quebrantamos. Isso que é o mais triste. Uma pessoa pode até estar sofrendo e mesmo assim o coração não quebranta, o coração permanece duro. Então, na formação que Deus promove na nossa vida, o quebrantamento é indispensável. Não tem como caminhar com Deus se não formos pessoas quebrantadas, certo? O coração quebrantado é muito importante. A palavra diz que com um coração quebrantado e contrito, Deus habitará. Então nós percebemos isso. É algo muito importante que nós possamos viver o quebrantamento. Até porque, queridos, quando nós somos pessoas quebrantadas, nós sabemos o que é o sofrimento e nos identificamos com o próximo e sentimos compaixão do outro, né? É muito importante. Nessa fase do quebrantamento é que Deus nos ensina demais a depender dele, certo? Davi passou a ser uma pessoa que é interessante que nessa fase da vida de Davi você vê a Bíblia falando muito sobre ele consultando o Senhor sobre o que ele deveria fazer. É o momento de aprender a depender de Deus. Isso é adulão. Talvez as condições estão totalmente desfavoráveis. Está tudo contra você. Ou você está vivendo grandes apertos na sua vida. Será que essa fase é uma fase inútil? Ou nós podemos aprender, podemos também extrair lições? E ao contrário do que muitos podem dizer, isso vai afastar você de Deus, pode levar você a ir aos pés de Jesus, né? Então é algo maravilhoso. Não é fácil, mas do ponto de vista de Deus é necessário quebrantamento. Não apenas um quebrantamento que passa, né? Mas um quebrantamento que nos torna pessoas mais quebrantadas, mais contritas, né? Deus trata ali com o nosso coração em adulão. Isso é muito importante, tá? Depois, outro lugar que nós encontramos Davi, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Terceira etapa, terceiro lugar que nós encontramos Davi, terceiro lugar que nós aprendemos é Hebrom. Hebrom é o lugar onde Davi foi ungido rei. Lugar onde ele foi ungido rei. O que nós encontramos neste lugar? Hebrom significa aliança. A unção que Deus derrama sobre as nossas vidas, a graça derramada, não é exclusivamente algo individual, mas Deus nos abençoa para nós sermos bênção. Deus nos unge para nós abençoarmos pessoas, para nós podermos servir a Deus, fazer a vontade de Deus. É muito importante que a gente possa compreender isso. Deus apenas não quer nos dar uma vida abençoada, para nós ficarmos cheios de bênção. Não. Deus quer que essas pessoas abençoadas, ungidas, salvas, quebrantadas, possam ser canais de bênção, canais do amor de Deus, do Evangelho, para outras pessoas. Que nós possamos servir ao Senhor, possamos ser úteis. Não é? Esse é o propósito maior. Esse é o propósito que Deus tem para os seus filhos. Não é? Então muitas pessoas às vezes são tão abençoadas e a bênção para nela. Não, nós fomos abençoados para abençoar. Amém, queridos? Nós fomos salvos para servir. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Jesus foi nosso grande exemplo. E nós precisamos realmente ser pessoas que têm esse coração. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso abençoar?
certo? E por último, queridos, uma quarta etapa, um quarto lugar. Davi foi ungido em Hebrom, mas depois ele foi para um lugar conhecido como Sião, que era a cidade dos Jebuseus, que é a nossa Jerusalém. Salmos 87, verso 1 até 3. Salmo 87, verso 1 até 3. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Então a quarta etapa na vida de Davi, quarto lugar, quarto momento, é Sião. E o que significa Sião? Qual o significado de Sião para nós, queridos? Sião é o lugar onde Davi construiu a sua casa, mas principalmente ele construiu a casa de Deus. E é o lugar onde ele levou a arca para, a casa de Deus, certo? Nesse lugar, Davi teve encontros maravilhosos com Deus. A maioria dos salmos que nós hoje temos na Bíblia foram compostos ali, em Sião. E esse é o lugar onde Deus quer nos levar, lugar mais íntimo, nos levar para Sião, nos levar para o lugar onde a arca dele, a glória dele, a presença dele ministra profundamente aos nossos corações. É um lugar de intimidade, é um lugar onde Deus fala profundamente, ele se revela, nós o conhecemos. É um lugar maravilhoso de adoração, Essa arca que Davi levou para o templo ali, ela continha 3 elementos: a vara de Arão, que fala para nós da autoridade de Deus, as tábuas da lei, que falam da palavra, e o maná, que fala do nosso sustento, a nossa provisão, a nossa dependência de Deus. Então a autoridade de Deus, alguém que tem a revelação de que Deus é a autoridade máxima, que Ele é real, que Ele vive, que Ele reina, que Ele é a nossa origem e Ele é o nosso destino. Vivemos para a glória dEle, certo? Tudo que fazemos é para Ele, Porque dEle, por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. É a finalidade da nossa vida, da nossa existência. As tábuas da lei, sua palavra, que nos alimentam, que são lâmpadas para os nossos pés. Maná, Nós dependemos desse pão que vem do céu, que nos fala de Cristo. Amém, queridos? Então esses 4 lugares, começando por Belém, depois Adulão, Hebrom e por fim Sião, falam para nós da nossa caminhada com Deus, da nossa progressiva caminhada. E eu quero que você possa checar isso na sua vida. Como é que está a sua caminhada com Deus? O que pode melhorar? Talvez nos aspectos refletidos em Belém, que fala dos nossos relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos? Você já tem trabalhado para resolver todos os conflitos, para ter a distância correta, para ser a face de Cristo na sua família, para ser mais amoroso, mais generoso com os da sua casa, às vezes com pessoas que são difíceis de relacionar, está estruturando a sua vida natural, cuidando do seu sustento, do seu trabalho, do seu futuro, dos seus estudos, não é verdade? Então Belém é este lugar de obediência. Davi aprendeu a obedecer o pai, Davi aprendeu a desempenhar tarefas, Davi aprendeu a se relacionar, a ser preocupado com os seus irmãos, não é verdade? Depois Adulão, um lugar de humilhação, um lugar de quebrantamento. Meu Deus, é muito importante. Não apenas sofra, querido, porque nós sofremos, na verdade, a vida tem momentos de sofrimento, mas será que o sofrimento, ou o que você tem passado, tem servido não apenas para sofrer, mas para quebrantar, para fazer você um coração mais
mais aberto, menos duro, menos arrogante, menos odioso, né? Tirar essas coisas todas do seu coração. E o sofrimento nos leva a ser pessoas capazes de entender o sofrimento do outro também, o lugar do outro, ter compaixão pelo próximo, certo? Hebron, a sua vida não é só para você. Hebron, nós temos aliança com Deus. Hebron fala de aliança para servir. A nossa vida não é só para nós, precisamos encontrar formas de abençoar. Deus, como é que eu posso ser útil nas tuas mãos? E por último, Sião, lugar da glória de Deus, lugar da intimidade, lugar da adoração, lugar de ouvir o Senhor. Não pode faltar Sião nas nossas vidas, amém, queridos? Amém, glória a Deus, que você possa estar crescendo nessa jornada, que você possa estar crescendo nessa caminhada. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor nesse momento, para que você possa continuar crescendo em Deus, para que você possa continuar tendo experiências maiores com Ele. Pai, Senhor, esses 4 lugares, Senhor Deus, que nós estudamos nesta noite, falam muito, Senhor, da nossa caminhada contigo. Ajuda-nos a vencer em Belém, Senhor. Estrutura natural, estrutura familiar, relacionamentos, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a vencer em Adulão, Senhor. Quebranta as nossas vidas, que não sejamos arrogantes, que não sejamos, Senhor Deus, pessoas que se achem superior a ninguém, Pai. Muito ao contrário, chamados para servir. Hebron, lugar de aliança, ser instrumentos para o reino de Deus, Pai. E em Sião, lugar da tua glória. Não podemos abrir mão do lugar da tua glória, da tua revelação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Que o crescimento continue, Senhor. Que a intimidade aprofunde. Nós sejamos aperfeiçoados, transformados. E possamos, ó Pai, realmente desfrutar da tua glória nesta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti em misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Um grande beijo no coração, um abraço caloroso. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Até o nosso próximo culto.